Bem-vindos! Estamos retornando aqui para mais uma aula do módulo 2. Hoje, uma aula que é bem importante para um gestor de tráfego e um gestor de redes sociais, que é a questão de análise de métricas. Falando, nossa, Érica, a gente nem chegou em tráfego? Bom, gente, eu tô falando muito de tráfego porque eu tô fazendo isso constantemente. E já fica a dica para vocês, tá? Tem muito mercado para gestor de tráfego, muito mercado. Eu queria contratar um e simplesmente não consegui. Mandei mensagem para várias pessoas, não respondem, porque é uma profissão que tem muita demanda e pouca mão de obra qualificada também, tá? Mas enfim, nós vamos falar hoje, focar um pouquinho em redes sociais, análise de métricas, follow-up ou debriefing, tanto faz. Bom, o que é uma métrica? Métrica nada mais é do que um dado, um número, uma estatística que, através da análise dessa estatística, desse dado, você consegue ter um insight, você consegue ter uma percepção se o teu marketing nas redes sociais está desempenhando bem ou não. E aqui na tela eu coloquei para vocês especificamente a conta do Instagram, tá? Bom, aqui vocês veem que tem alguns números, né, nessa primeira telinha aqui, alguns números, eu vou colocar o vídeo aqui para ir passando, tá? Então, quando a gente avança aqui as telas, ó, mostra, por exemplo, quantas contas eu alcancei. Deu mais de 159% dentro do período, né? Se eu não me engano, são 7 dias. Ah, não, aqui tá últimos 30 dias. Aí vocês veem que o Instagram, essa métrica é do Instagram, mas as redes, de modo geral, tem métricas que são universais e métricas que são específicas de cada plataforma. Vou te dar um exemplo muito simples de um dado que é uma métrica: quantidade de seguidores. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores, isso é uma métrica. Ah, eu tenho 500 seguidores, isso é uma métrica, ok? Isso está indicando a performance da tua conta, tá? Bom, então no Instagram a gente tem quantidade de seguidores, no TikTok nós temos quantidade de seguidores, falando de métricas que são universais, ok? Vamos lá, o que mais? No Pinterest nós temos quantidade de seguidores, tá? Got Chosen, Hello, N outras. Érica, fala uma rede que não tem isso, ou que o número principal tem uma outra nomenclatura. Bom, posso citar para vocês o YouTube, que lá é quantidade de inscritos, ok? Então, existem métricas que são específicas de algumas plataformas, né? Que existem umas e não existem outras, tá? Por exemplo, eu vou falar desse exemplo um pouquinho mais para frente. Bom, então aqui vocês viram, né? Passando aqui nesses gráficos, tá? Que, ó, quantas contas foram alcançadas, contas com engajamento. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um desses itens, ok? Então, voltando aqui na primeira métrica que eu acabei de pontuar para vocês, que é seguidor, tá? Quantas pessoas, quantos usuários começaram a seguir a tua conta ou deixaram de seguir durante um determinado período, tá? Nessa métrica que eu trouxe aqui para vocês, de exemplo, tá? Nós temos quem são as pessoas mais seguidas no Instagram, ou seja, as maiores contas, né? E o Cristiano Ronaldo tá aí despontando em primeiro lugar, seguido de Selena Gomez, Ariana Grande, The Rock,
Kim Kardashian, acho que ali é Beyoncé, acho que é Kylie Jenner, Taylor Swift, Neymar Jr. e Léo Messi. Então, você fala assim, Érica, o que esse número significa de fato? Esse número, ele é importante, tá? Mas ele não é o único indicador que a gente geralmente avalia. Em que sentido? Imagina a seguinte situação, você tem uma empresa, ok? Ou um produto. E aí você quer a ajuda de alguém para divulgar esse produto na região ali. Vamos supor que você tem um brigadeiro que você vai vender, esse brigadeiro vai entregar na região próxima à sua casa. Você queria que tivesse, sei lá, uma blogueira famosa, uma influencer que comesse esse brigadeiro, falasse que é bom para as pessoas ali da região. Fala, nossa, se ela gostou, então deve ser bom, vou pedir, né? Ok. Aí você pega lá uma blogueira lá, um influencer, a gente falava blogueira antes, né? Agora é digital influencer da sua região, que tenha lá 100 mil seguidores, por exemplo. É um número razoável para um digital influencer local. E se essa digital influencer, imagina, com 100 mil seguidores, ela tem um público de 100 mil pessoas que visualizam o conteúdo dela. Aí vamos supor que tem uma outra digital influencer que está começando, que tem 500 seguidores, ok? Então, esse número, essa métrica, ela é importante, sim, mas nós vamos entender que ela tem mais importância ainda quando associada a uma outra métrica, que é uma delas, é o alcance. Érica, o que é isso? Bom, isso daqui essa métrica é para você entender quantas pessoas estão recebendo de fato os teus conteúdos nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, tá? Porque, gente, imagina, você segue, vamos supor aí que você siga 1.000 pessoas. Como que você vai conseguir ver o feed de 1.000 pessoas? É impossível. Então, o que o Instagram faz para definir quais são as pessoas que ele vai te mostrar e quais as pessoas que ele simplesmente não vai te mostrar, mesmo você seguindo, tá? Ele analisa o seu engajamento, tá? Então, você segue lá 500 mil pessoas. E o que ele vai fazer de análise na conta dessas 1.000 pessoas? O quanto você está interagindo com essas contas. Se você não interage com essas contas, ele vai tirando essas contas do range ali do alcance, tá? O que acontece muito, né, quando a conta é uma conta que a gente costuma dizer que é fake, que a pessoa comprou seguidores, é uma conta que não tem qualidade, né? É que ela tem um número muito grande de seguidores, mas ela tem um alcance muito baixo. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não existem de fato. Então, se elas não existem, elas não vão ficar interagindo com o conteúdo, tá? Próxima métrica que eu quero falar aqui com vocês é o engajamento. Érica, eu não tenho noção o que é isso. Então, eu vou explicar para você. Bom, engajamento, essa métrica, ela vai mostrar o quê? Quantas pessoas estão interagindo com o seu perfil e publicação, tá? Érica, tudo bem, mas o que é interagir? Engajamento. Então, vamos lá. O engajamento é a métrica da interação, ok? Mede quantas pessoas estão interagindo com você. Para medir isso, eu preciso de algumas informações, e essas informações variam dependendo da rede, tá? Aqui eu coloquei um exemplo, considerando uma rede como o Instagram. Então, o que é engajamento? É toda ação que o usuário
ou o seu seguidor tem em relação à sua postagem. Então, você acabou de postar uma foto. Ó, tá vendo ali até no exemplo? A pessoa foi, viu, deu um zoom, mas não fez nada. Ou seja, ela não interagiu, ok? Vamos continuar vendo aqui o exemplo, ó. Vai rolando, viu, fez alguma coisa? Não, não fez nada. Então, ela não está interagindo, essa pessoa aí do exemplo, tá? Ela está procurando coisas aí no Instagram, até agora não deu uma curtida ou nada. Ó, tá olhando o perfil, abriu uma foto, voltou, acho que ela vai abrir outra foto. Ah lá, abriu a foto, ó. Parou, olhou, ó, não fez nada. Ah, curtiu. Achamos aí um engajamento. Toda vez que você estiver vendo um perfil, você estiver vendo uma foto, o Instagram está analisando, ou a rede social, seja qual for, está analisando o seu comportamento, ok? Então, o algoritmo ele fica justamente contando, ó, a Erika viu aqui o perfil do amigo dela, mas ela só passou, ela não curtiu. Vamos lá nos tipos de interação. Curtir, comentar, compartilhar. Menção é você citar a pessoa, né? Quando você coloca lá, obrigado, @Ana Silva, tá? Isso é uma menção, você citar o arroba da pessoa, o usuário da rede social, tá? Então, vamos recapitular de novo. Curtida, comentário, compartilhamento, menção, salvar e mensagens diretas ou direct, ok? Essas são algumas formas de interação. Então, o que acontece? A pessoa, o seu conteúdo, ele tem que ser um conteúdo, né? Você, gestor de redes sociais, tem que sempre se perguntar: o meu conteúdo, esse conteúdo que eu quero subir aqui do cliente, que eu quero postar, será que ele vai despertar algo na pessoa que está vendo a ponto dela ter uma interação? Porque se não for, é melhor você não postar. Por quê? Porque a pessoa vai olhar, vai passar e ainda vai derrubar a sua taxa, que é a fórmula que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá? Que é a fórmula do engajamento. Então, a pessoa que que só olha a tua postagem e não toma nenhuma ação, ela ainda está te prejudicando na fórmula do Instagram. Então, vamos lá. Érica, como que eu sei se o meu engajamento está bom ou ruim? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, pessoal? Eu trouxe um print de um vídeo da minha conta, tá? Da minha conta pessoal mesmo. Então, eu tirei um print de tela aqui de um Reels meu, ok? E aí, vamos lá analisar quais são os tipos de interação que a pessoa tem. Curtida, quantas curtidas tem? 112, que é o coraçãozinho, tá? Comentários, eu tenho 11, que é o balãozinho. Número de salvamentos, eu tenho 43, que é o aviãozinho. Aliás, perdão, número de compartilhamentos é o aviãozinho e são 43, ok? E número de salvamentos, eu tenho 8 e é essa marcaçãozinha aí, né? Parece um marcador, tá? Ok. Érica, e o alcance? Essas 2.500 contas aí alcançadas. O que é o alcance? Alcance foram as pessoas que viram a minha publicação. Mas, e aí vem um grande mais, tá? Se eu tenho um grande número de pessoas que viu a minha publicação e não interagiu, seja curtir ou comentar ou salvar ou compartilhar, o que vai acontecer com o meu engajamento? Ele vai cair. Por quê? Gente, eu tô falando aqui de forma matemática,
mas é só você avaliar aqui comigo, ó. Vamos simplificar de uma forma até lógica, tá? Então, você tem um determinado vídeo ou imagem lá na rede social, ok? Como é que eu sei se ele está performando bem ou não? Eu tenho lá uma quantidade de pessoas que viram e a quantidade de ações que essa pessoa teve após ver é proporcional, tá? Então, vamos supor, eu tenho 2.000 pessoas que viram, mas eu tenho lá 1.000 curtidas, 700 comentários. Nossa, esse engajamento tá fenomenal. Érica, me dá um exemplo de um engajamento ruim? Te dou. O engajamento ruim seria, eu tenho uma determinada postagem, 1.000 contas foram alcançadas, ou seja, 1.000 pessoas viram a minha postagem. E eu tenho uma curtida, nenhum comentário, nenhum compartilhamento, nenhum salvamento. O que vocês acham? Como que tá esse engajamento? Tá péssimo. Por quê? A pessoa olhou, passou, não gostei. Olhou, passou, não gostei. E é o seguinte, toda pessoa que passa pelo teu conteúdo, o Instagram ou a rede social vai entendendo. E esse conteúdo aqui não é legal. Ó, tá todo mundo aqui, eu já entreguei para 1.000 pessoas. E as pessoas olham e passam, vão embora. Ninguém fica, ninguém faz nada. Isso aqui não tá bom. Ele vai reduzindo a entrega daquele conteúdo porque ele entende que não é bom, tá? É assim que ele avalia de uma forma lógica. Então vamos aqui para o exemplo. Gente, essa é a fórmula para você calcular o engajamento, ok? Então, como é que eu faço? Então, vamos aqui no exemplo. Então, você vai pegar o número de curtidas de uma determinada postagem que você quer verificar como foi o engajamento. Então, eu coloquei lá 112, mais número de comentários 11, mais número de salvamentos 8, mais número de compartilhamentos 43. Você multiplica por 100 e divide pelo número do alcance, que é, aqui no meu caso, 2.535. O resultado dessa conta deu 6,86. O que isso significa? Ele está quase ok, mas não está, tá? Então, você avalia que um resultado acima de 7, lembra de uma escola aí um pouquinho mais rígida, né? Que tem escolas que a média é 6, as escolas um pouquinho mais rígidas, a média é 7, ok? Então, se sua média aí de engajamento for acima de 7, tá ótimo. Abaixo de 7, está ruim. Precisa melhorar. E se você avaliar aqui, gente, pensa comigo. Ó, entregou meu conteúdo para 2.500 pessoas. Só 112 curtiram. Não tá tão legal assim, né? Poderia ser melhor. A questão aqui do compartilhamento tá bem bacana. Mas os comentários estão baixos, o salvamento está baixo, então não é uma postagem assim fenomenal, ok? Ok, Érica, vamos recapitular então? Então, você me ensinou o que são métricas, né, que são dados que eu avalio e utilizo para saber se a minha rede social está performando bem ou não. Então, a gente viu aqui o que é o alcance. Eu não sei se eu consigo voltar aqui no vídeo, não. Mas tudo bem. A gente viu o alcance, a gente viu o engajamento, né? E olha só, pessoal, não adianta você observar esses números ou ter esses números e nunca observá-los e nunca tomar uma ação em cima da informação que você tem em mãos, ok? Isso não é inteligente. Um gestor de redes sociais inteligente, ele avalia as métricas, ele entende o que as pessoas estão gostando, o que o público daquela conta está gostando e o que o público não está gostando. E ele vai traçar a estratégia ou ajustar a estratégia para o próximo mês em cima das coisas que estão dando certo, tá?
Então, o que eu sugiro que você, como gestor de redes sociais, faça? Fazer uma análise mensal dos dados das contas que você gerencia, ok? Então tem que ver, o número de seguidores subiu, desceu? Como que foi o alcance nesse mês? Quantas contas a gente alcançou, tá? Uma coisa bem legal é você pegar os conteúdos que tiveram os melhores desempenhos. Você fala, nossa, esse vídeo aqui deu 3.000 views. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que foi o engajamento desse vídeo? Ah, deu 3.000 views, mas deu 5 curtidas. E então as pessoas viram, muitas pessoas viram, mas o engajamento foi baixo. Ah, não, esse vídeo aqui eu tive 3.000 contas alcançadas, mas eu tive 500 curtidas, 100 comentários. O alcance, aliás, o engajamento aqui está ótimo. Então, qual que é a estratégia que eu posso fazer para o próximo mês? Eu posso fazer um vídeo muito parecido com aquele que foi feito e eu também posso repostar esse vídeo novamente, tá? Por quê, gente? Porque provavelmente o resultado vai ser similar ao que você teve. Então, você vai, assim, aumentar o resultado do teu cliente, ok? Bom, as estratégias, gente, de redes sociais, a rede social, ela muda o tempo todo, tá? Então, a sua estratégia, ela nunca pode ser escrita em pedra. Você tem que estar sempre se atualizando, sempre ajustando a estratégia do cliente, tá? Por exemplo, gente, agora tá tendo uma trend, né? Vocês devem ter visto, né? Aquela trend das fotos lá sobrepostas. Gente, eu não aguentava mais ver essa trend, né? Tan, 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 tan. Já não aguentava mais aquilo. Érica, fala português para mim, te entender melhor, que eu não tô sabendo o que foi isso. Havia um videozinho que estava sendo postado não só no Instagram, mas no TikTok, que as pessoas faziam com várias fotos delas em cima dessa batida dessa música que eu tô fazendo para vocês. Tan, 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 tá? E isso foi assim, você passava, você ia rolando as redes sociais, né? Você ia olhando lá, era uma enxurrada de mais do mesmo. Toda vez era esse videozinho que aparecia de pessoas diferentes. Então, se você está vendo que tem uma estratégia que está dando muito certo, que está performando bem, você pode sim inserir isso e fazer essa estratégia nas contas que você gerencia, ok? O que é importante? Fazer a avaliação das métricas, dar o resultado para o seu cliente. Vamos aqui para o último tópico, né? Faça uma reunião com o seu cliente para mostrar os resultados. Érica, o meu cliente não tem tempo, nem eu, de ficar 1 hora conversando sobre resultados. Não há problema algum, porque se você souber estruturar a informação, se você já levar as métricas, né, que você quer apontar para o cliente já separadas, rapidamente você vai conseguir dar uma devolutiva para ele, você vai conseguir mostrar para ele qual que foi a sua evolução, né? Porque, gente, olha só, eu já trabalhei muito nessa profissão de gestor de redes sociais, tá? E eu fazia isso com os meus clientes. Ao final do mês, eu fazia um relatório mostrando todo o alcance que eu tive nas redes, qual foi o engajamento, quantos seguidores tinham o mês passado, quantos a gente conseguiu esse mês. Dava toda a evolução da conta, ok? Tinha uma evolução que eu colocava na primeira folha, que era uma coisa, que era o resumo. Por exemplo, se eu quiser saber rapidamente se está dando bom ou não essa estratégia, na primeira folha ele já conseguia saber. E aí, se ele tivesse interesse, ele poderia se aprofundar nesse conteúdo olhando as demais folhas, tá? Para que isso é bom, Érica? Isso é só mais um trabalho para mim como gestor, ter que fazer relatório? Primeira coisa, quem tem métrica tem dado. Se seu cliente vier te questionar alguma coisa, você vai falar, você tem dado
para mostrar para ele, você tem informação. Ah, não, mas aqui, olha, não tá bom meu engajamento. Como não tá bom? Olha aqui, mês passado estava assim, ou quando eu peguei a sua conta estava assim, a gente teve uma evolução de tantos por cento e a gente está numa crescente. Como não tá bom seu engajamento? A gente continua crescendo um percentual X a cada mês. Ah, não, mas meu número de seguidores não tá bom. E aí você tem lá os números para mostrar para ele. Outra coisa, quando você vai vender o seu trabalho para outros clientes, eu fazia muito isso, né? Tinha até uma conta que eu administrava que chamava Target, que eu crescia essa conta, Academia Target de Alphaville, eu crescia essa conta só no orgânico, não teve nada de tráfego pago. Saiu de 3 mil seguidores, acho que foi para 12 mil seguidores, e o crescimento deles, assim, diário, era absurdo. Hoje é até difícil se crescer isso no Instagram, são poucas contas que têm esse crescimento que a gente teve no passado. Então, toda vez que eu ia fechar com um novo cliente, tanto que eu fechei com outras academias por causa do bom trabalho que eu fiz nessa, falava, ó, tá vendo aqui? Eu peguei essa conta com tantos seguidores, em 3 meses eu dei esse resultado, em 6 meses eu dei esse resultado. E são N métricas que você pode utilizar, mas é bem importante, por mais que você não entenda muito, mas que você tenha isso em mente. Pegue as métricas principais e sempre faça esse debriefing com o seu cliente, ok? Então, essa foi a nossa aula. Não se esqueça de fazer as tarefas, ok? É bem importante isso para que você assimile o conteúdo, tá? E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!